Te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias. Juízes, capítulo 1. A derrota de Adoni-Bezeque. Depois que Josué morreu, o povo de Israel perguntou a Deus, o Senhor: qual dessas tribos vai ser a primeira a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: o povo de Judá vai primeiro, porque eu lhe dei a terra. Então o povo de Judá disse ao povo de Simeão: vamos junto à terra que nos foi dada e lutemos contra os cananeus. Depois iremos junto à terra que for dada a vocês. Assim, as tribos de Simeão e de Judá foram guerrear junto, e o Senhor lhe deu a vitória sobre os cananeus, os fariseus, e mataram 10.000 homens em Bezeque. Nesse lugar encontraram Adoni-Bezeque e lutaram contra ele. Eles derrotaram os cananeus e os perezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e o prenderam. Cortaram os polegares de suas mãos, os dedos dos seus pés. Então Adoni-Bezeque disse: eu mandei cortar os polegares das mãos e os dedos dos pés de 70 reis, e eles apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora 10 fez comigo o mesmo que eu fiz com eles. Então levaram Adoni-Bezeque para a cidade de Jerusalém, e ele morreu ali. A conquista de Jerusalém e Hebrom. Os homens de Judá atacaram Jerusalém e a conquistaram, mataram seus moradores, puseram fogo na cidade. Depois foram lutar contra os cananeus que moravam nas montanhas, no deserto do sul, nas planícies de Judá. Também atacaram os cananeus que moravam na cidade de Hebrom, que antes era chamada de Quiriat-Arba, e venceram Sesai, Armá, Talmai, que era um filho de Anak. A conquista de Debir. Dali marcharam contra os moradores de Debir, que também era chamada de Quiriat-Sefer. Então Caleb disse: eu darei a minha filha Aquissá em casamento ao homem que conseguir tomar Quiriat-Sefer. Otoniel conquistou a cidade, e ele era filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb. Então Caleb lhe deu a sua filha de Aquissá em casamento. Quando Aquissá foi morar com Otoniel, ela insistiu com ele que pedisse ao pai dela alguma terra. Aquissá foi para o lugar onde Caleb estava, e quando ela desceu do jumento, o seu pai perguntou: o que é que você quer? Eu quero um presente, respondeu ela. Já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também alguma fonte de água. Então Caleb lhe deu as fontes que ficavam nas terras de Alta e nas Baixas. A vitória das tribos de Judá e de Benjamim. Os descendentes do sogro de Moisés, que era queneu, saíram com o povo de Judá e foram até Jericó, a cidade das palmeiras, para o deserto de Judá, que ficava ao sul de Arade, e ali viveram com os amalequitas. O povo de Judá e de Simeão se juntaram e atacaram os cananeus da cidade de Cefate. Em nome de Deus, eles destruíram completamente a cidade e mudaram seu nome para Ormã. Eles não tomaram Gaza, Asquelon, Ecrom e seus territórios vizinhos. O Senhor Deus ajudou o povo de Judá, e eles conquistaram a região das montanhas, mas não puderam conquistar moradores do litoral, porque eles tinham carros de ferro. Como Moisés havia mandado, a cidade de Hebrom foi dada a Caleb, e ele pôs para fora dali os 3 filhos de Anak. Mas o povo da tribo de Benjamim não expulsou os jebuseus que moravam na cidade de Jerusalém. Os jebuseus dali vivem com o povo de Benjamim até hoje. As tribos de José conquistada Betel. O povo da tribo de José, isto é, Efraim, Manassé, também saiu. Eles atacaram a cidade de Betel, que antigamente era chamada de Luz. O Senhor os ajudou. Eles mandaram os espiões à cidade. Esses viram um homem que ia saindo e lhe disseram: como podemos entrar na cidade? Diga, e não mataremos você. Então ele mostrou a entrada. Eles entraram e mataram todos os moradores da cidade, menos aquele homem e toda a sua família. Então ele foi para a terra dos heteus, construiu ali uma cidade e lhe deu o nome de Luz.
Esse é o nome até hoje. Povos que não foram expulsos. A tribo de Manassés não expulsou o povo que morava na cidade de Betesã, Tanak, Dor, Iblã, Megido e nos seus povoados. Os cananeus continuavam a viver nelas. Quando os israelitas ficaram mais fortes, obrigaram os cananeus a trabalhar para eles, mas não expulsaram todos. A tribo de Efraim não expulsou os cananeus que moravam na cidade de Gezer. Assim, os cananeus ficavam vivendo ali com eles. A tribo de Zebulon não expulsou o povo que vivia nas cidades de Quitron e Naol. Os cananeus viveram com eles, mas não eram obrigados a trabalhar para eles. A tribo de Aser não expulsou o povo que vivia na cidade de Aco, Sidom, Aleb, Aquizib, Elba, Afeca e Reob. O povo de Aser viveu com os cananeus que moravam ali, pois ele não tinha sido expulso. A tribo de Naftali não expulsou o povo que morava na cidade de Bet-Semer e Bet-Enate. Os cananeus viveram com o povo de Naftali, mas eram obrigados a trabalhar para eles. Os amorreus forçaram a tribo de Dan a se retirar para as montanhas e não deixaram descer ao vale. Os amorreus ficaram vivendo nas montanhas de Eres, de Agelon e de Salabe, mas o povo da tribo de José os dominou e os forçou a trabalhar para eles. As terras dos amorreus começavam a subida do Escorpião em Sela e iam na direção do norte. Juízes, capítulo 2. O anjo do Senhor e Boquim. O anjo do Senhor foi de Gilgal a Boquim e disse ao israelita: Eu tirei vocês a terra do Egito e os trouxe à terra que havia prometido a seus pais. Eu disse: Nunca quebrarei a aliança que fiz com vocês. Não faço nenhum acordo com os moradores dessa terra. Pelo contrário, derrube os altares deles. Mas vocês não fizeram o que eu disse. Em vez disso, vejam o que fizeram. Agora eu digo que não tirarei esse povo do caminho de vocês. Eles são seus inimigos. Os seus deuses vão ser tentação para vocês. Quando o anjo terminou de falar, todo o povo de Israel começou a chorar. Por isso, aquele lugar é chamado de Boquim. E ali eles ofereceram sacrifício a Deus, o Senhor. A morte de Josué. Josué mandou embora todo o povo de Israel. A cada homem foi tomar conta do seu pedaço de terra. O povo de Israel serviu a Deus, o Senhor, enquanto Josué viveu. Depois que ele morreu, eles continuaram a servir o Senhor, enquanto viveram os líderes que tinham visto o que o Senhor havia feito por Israel. Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Ele foi sepultado no seu próprio pedaço de terra, em Tinat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte de Gás. Todas as pessoas daquela geração também morreram e seus filhos esqueceram o Senhor, as coisas que ele havia feito pelo povo de Israel. O povo de Israel abandona o Senhor. Então, o povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, adorando os deuses dos cananeus. Eles deixaram de adorar o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que o havia tirado do Egito. Começaram a seguir outros deuses, os deuses dos povos que viviam ao seu redor. Eles adoravam esses deuses e assim fizeram o Senhor ficar muito irado. Abandonaram a Deus o Senhor e adoraram Baal e Astarote. O Senhor ficou muito irado com o povo de Israel. Deixou que eles fossem atacados e roubados por povos vizinhos. Ele entregou os israelitas nas mãos dos inimigos que viviam ao redor e por isso eles não puderam mais resistir. Sempre que saiu para lutar, o Senhor ficava contra eles, como tinha dito. Assim, eles ficaram numa situação muito difícil. Então o Senhor Deus deu ao povo de Israel líderes fortes, chamados juízes, que os salvaram, que os atacaram e roubavam. Mas eles não deram atenção a esses líderes, continuavam a desprezar a Deus e adorar outros deuses. Os pais deles haviam obedecido os mandamentos do Senhor, mas eles não obedeceram. O Senhor lhe dava um líder e o ajudava.
Enquanto esse líder vivia, o Senhor salvava o povo de seus inimigos. Ele tinha pena do israelita porque eles sofriam na escravidão. Mas quando o líder morria, eles voltaram a viver como antes e se tornavam ainda pior do que seus pais. Iam atrás de outros deuses, os serviam, adoravam, teimavam em continuar nos seus maus caminhos. E por isso o Senhor Deus ficou muito irado com o povo de Israel e disse: essa nação quebrou a aliança que eu mandei que os antepassados guardassem. E porque eles não têm obedecido, não expulsarei mais dessa terra nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Assim, verei os israelitas seguirem fielmente os seus caminhos, com seus antepassados seguiu. Assim, o Senhor não expulsou logo a terra as nações que ele não tinha entregado a Josué, mas deixou que ficassem ali.